Olá, eu sou Larissa Machado e no vídeo de hoje vou responder algumas perguntas relacionadas à minha viagem que eu fiz em abril, tanto tempo, né, gente? E que vocês mandaram aqui no canal, que me mandaram no Instagram, e algumas coisas que eu não deixei claro. Já se inscreva no canal e ative as notificações para vocês receberem um aviso de quando tiver vídeo novo. Se você está assistindo algum vídeo meu pela primeira vez, eu realizei uma viagem em abril, fiquei um mês nos Estados Unidos, na Califórnia, né, mais especificamente, mas eu fui também para o estado de Nevada, onde fica Las Vegas. Tem todos os vlogs aqui da minha viagem, de todas as cidades onde eu passei, e tá bem legal, assistam, deixem o seu like, comentem, deixem dúvidas. Durante a minha viagem eu recebi várias perguntas e que eu acho que eu não respondi nos vídeos e nem coloquei lá no blog. Eu ainda estou fazendo algumas postagens no blog, ainda falta posts sobre Los Angeles, mas em breve estarão lá liberados. A primeira pergunta, eu vou tentar falar por etapas. Então a primeira pergunta é sobre como eu tirei meu passaporte e como eu tirei o visto. O meu passaporte eu tirei em 2016, se eu não me engano. Eu ainda não pensava em fazer essa viagem, eu não pensava em viajar para o exterior tão cedo. Assim, eu já fui em Buenos Aires, mas aqui na América do Sul a gente não precisa de passaporte, né? Se eu não me engano, nem todos os países precisam de passaporte, apenas de identidade. Então, mas aí eu fiz meu passaporte porque eu pensava, um dia eu vou fazer essa viagem, eu participo de vários sorteios e vai que um dia eu ganho uma viagem internacional e eu já tenho meu passaporte. Você entra no site da Receita Federal, se eu não me engano, porque eu já esqueci, mas aí você preenche os seus dados, imprime um boleto para pagamento, na época eu acho que foi coisa de 250 a 300 reais, vai na Receita Federal do seu estado, do município, aqui em Goiânia eu fui no VaptVupt, que tem um local específico lá da Receita Federal, e aí você tira foto e tira as digitais. Depois disso eles mandam o passaporte para sua casa. Então tá, fiquei com meu passaporte guardado. Quando foi no ano passado, eu decidi que iria fazer essa viagem, eu ia fazer um intercâmbio para a Irlanda e aí eu decidi, não, vou realizar meu sonho, que é conhecer a Califórnia. E aí eu preenchi, você entra no site, né, para tirar o visto dos Estados Unidos, vou deixar o site aqui embaixo, ou aqui, né, escrito em algum lugar. Tem um site específico que você entra para requerer o visto, né, para agendar a visita e tal. E aí eu entrei lá, preenchi todos os meus dados certinho. Quando eu tinha uma dúvida de alguma coisa, eu jogava no Google Tradutor, porque o site é em inglês. Então preenchi certinho e tal. E aí vem um boleto. Você precisa pagar para tirar o visto. Ano passado eu paguei R$512. Então, se você não é aceito no visto, você paga essa taxa de novo. Porque eu falava para as pessoas, eu tenho que tirar o visto, mas não vou tirar porque eu estou com receio. Larissa, mas se você não passar na entrevista do visto, você tira de novo. Pois mas tem que pagar a taxa novamente. E muitas pessoas não sabem disso. Esse é o problema. Se você tem um visto negado, né, na embaixada, você tem que pagar de novo. E, R$512 é um valor alto, né, pra você ficar pagando assim sempre. E tem gente que nunca passa nessa entrevista do visto. Eu conheço pessoas que nunca passaram. Então, enfim. Fiz isso em agosto, só que eu nunca marcava essa entrevista, porque eu tinha medo de não passar, eu tinha medo de, eu tinha medo de não dar certo. E aí fui enrolando. Enquanto isso, eu fui planejando a minha viagem, fui pesquisando os possíveis lugares que eu iria, quantos meses eu ficaria, se eu conseguiria mais tempo de férias no meu serviço, se eu teria dinheiro para gastar além de um mês nos Estados Unidos. Fui planejando isso tudo, porque, gente, para fazer uma viagem dessa, igual eu fiz, sozinha e sem falar a língua, precisa de muito planejamento. E eu sou chata com isso, eu planejo tudo. Então, eu já tinha uma ideia. Quando foi, não sei, final de outubro, gente, se eu quero ir ano que vem já tá perto, eu preciso tirar o visto. E foi aí, então, que eu marquei pro dia 13 de novembro. Então, fui pra Brasília, porque aqui em Goiânia não tem embaixada dos Estados Unidos. Se eu não me engano, tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, acho que em Recife parece que tem alguma coisa, não sei. Aí eu agendei a minha entrevista do visto para Brasília no dia 13 de novembro. E eu assisti muitos vídeos das possíveis perguntas que me fariam, por que eu tava indo e tal. Tem no YouTube, procurem, gente, as possíveis perguntas que o pessoal da imigração, da embaixada, aliás, irão fazer. Então assisti, decorei tudo, levei todos os comprovantes. De declaração de imposto de renda, porque eu declaro imposto de renda, de carteira de trabalho. Como eu tenho a casa, levei
a escritura da casa. Levei tudo que comprovasse que eu ia para os Estados Unidos a turismo, a passeio. Que eu não tinha intenção nenhuma de morar lá. E que eu não tenho parente lá. E o que é verdade, eu disse a verdade. Eu acho que a coisa mais importante é isso, sabe? Falar a verdade, né? Então tá, chegou o dia e parece que tava começando tudo errado. Foi numa segunda-feira, eu saí super cedo, meu pai me levou. Mas chegar em Brasília tava super congestionado. Aí primeiro você vai pra um lugar, que é até num shopping, e aí pra tirar impressões digitais, tirar foto, e depois você vai pra embaixada. Nos lugares que já tem isso, por exemplo, São Paulo e tal, você pode marcar num dia e em outro. Como eu não sou de Brasília, eu não moro em Brasília, eu marquei as duas coisas pro mesmo dia. Então fui lá tirar as fotos e tal, cheguei atrasada, meu Deus do céu, eu vou chegar atrasada, não vai dar certo, isso é um sinal, eu não vou passar, eu não vou conseguir esse visto. E aí terminei lá, corri pra embaixada, porque são em lugares distantes, em lugares diferentes. Corri, cheguei na embaixada também, fora do meu horário, era tipo pra mim chegar lá 9h30 e já tava dando 10 horas. E eu chegava no portão, não é aqui, não é aqui a entrada pra embaixada dos Estados Unidos, é ali. Aí eu corria, isso, meu pai me deixou num lugar e eu com medo do atraso, fui a pé, então, enfim, deu uma voltona. Cheguei, quando cheguei, tem uma fila, deixa seu passaporte aqui, papapá. Aí eu na fila, nervosa, meu Deus, é agora, não é possível. Não vou conseguir. E aí foi uma moça me entrevistar. Ela fez pouquíssimas perguntas pra mim. Perguntou qual era a minha profissão. Falei, né, que era jornalista. Com quem eu morava, com os meus pais. Qual era a profissão deles. E quem estava bancando a minha viagem. Falei que era eu. Ou seja, se eu tenho uma profissão, se eu moro com os meus pais e eu tenho, tipo, um salário, eu estava bancando a minha viagem. O que é verdade, e foi o que eu disse pra ela. E aí, ela perguntou se eu pretendia escrever sobre a minha viagem. E eu falei que eu pretendia escrever sim. Ela, olha, então o visto que você precisa pra trabalhar, pra escrever nos Estados Unidos, é outro tipo de visto, não é esse de turismo. Eu falei, não, eu estou indo para os Estados Unidos de férias, a turismo, porém vou escrever sobre a minha viagem no meu blog, é uma coisa pessoal. E aí ela, ok, pegou os papéis, deu uma olhada e seu visto foi aprovado. Então foi muito simples, gente, foi muito simples. Muitas pessoas me aterrorizaram, falando que era super difícil, que eu não ia conseguir, que eu tinha que contratar a agência. E não, gente, não precisa. Joga o Google Tradutor do lado, preenche o formulário direitinho, não minta, chega lá na hora, fale a verdade. Se você tem parente lá, fale. Uma coisa assim que eu já conversei com algumas pessoas, eu acho que uma das coisas que te dá a negativa do visto é você ter parente nos Estados Unidos. Porque eles pensam o seguinte, se ele tem um parente lá, essa pessoa tá indo pra morar lá. Se a pessoa tá indo 2 meses, 3 meses e tem dinheiro pra ficar 1 mês, ela vai querer arrumar um emprego lá, vai querer morar lá. Então, assim, fale a verdade, né? Fale a verdade em qualquer situação, mas nessa situação principalmente. Então foi assim, foi super rápido e eu fiquei chorando de felicidade, fiquei super feliz. Ok, tendo visto, era a hora de comprar a passagem. E foi aí, assim, eu já tinha um planejamento para onde eu iria, que era São Francisco, Los Angeles, Las Vegas. E aí, como eu ficaria 1 mês nos Estados Unidos sem gastar tanto, porque o dólar já estava super alto, a passagem não é barata e tem umas outras coisas. Então, assim, comecei a pesquisar sobre o Woodpeckers. Tem um vídeo aqui falando do Woodpeckers, então eu vou pular essa parte. Assista um vídeo, porque eu fiquei como voluntária no interior da Califórnia, em Dinuba, durante uns 15 a 16 dias e só paguei a taxa do Woodpeckers. Eu tinha alimentação, eu tinha hospedagem e foi um lugar maravilhoso, uma experiência incrível que eu quero voltar. Então, assistam aqui. Então, eu já tinha esse planejamento. Eu já sabia onde ia e quanto tempo eu ficaria. Eu decidi que eu ficaria 1 mês, porque 2 meses, mesmo que eu pegasse 2 meses de férias no meu serviço, seria uma viagem muito cara. E eu ainda não tenho tanta coragem, assim, pra fazer um mochilão, de fato, né? De pegar carona, de trocar, de ficar em casa de pessoas que eu não conheço, assim, igual esses Workaway, Couchsurf, que você vai e fica na casa de uma pessoa estranha e tal. Ainda não tenho essa coragem, apesar de ter ficado como voluntária nos Estados Unidos. Pra mim são coisas diferentes. Então, assim, eu não teria dinheiro pra ficar 2 meses nos Estados Unidos. Porque é uma viagem cara. E eu queria ir em parque, queria ir em um monte de lugares, assim, que fez a viagem ficar cara. Então, ok, decidi que ficaria 1 mês.
Enrolei. Quando foi em dezembro, a gente tem que comprar essa passagem. E aí, começando o ano, gente, se eu quero ir esse ano, eu tenho que comprar passagem. E aí, achei uma promoção. Eu pesquisava todos os dias, em diferentes datas que pegassem meu aniversário, que foi em maio. E aí, eu encontrei uma passagem por R$ 2.209, faltando um mês pra mim viajar, então eu decidi comprar um voo, né, pela Delta de Los Angeles para São Francisco. Porque inicialmente eu tinha pensado em fazer essa viagem, esse percurso de ônibus. Porém, a distância era grande, o valor era alto, e depois que eu comparei o valor da passagem de ônibus com a passagem de avião, ficava a diferença de $5. A de ônibus era tipo $40 e de avião foi $45. Então eu acabei preferindo a de avião. O problema é que eu tive que pagar para despachar a bagagem, porque a Delta em voos internos, né? Em voos low cost, que é voos rápidos, voos baratos, não tem a passagem, né? O despacho da bagagem incluso. Então eu tive que pagar por fora $25. Comprei as passagens, eu comecei a definir meu roteiro. Realmente, vou ficar tantos dias em São Francisco, vou ficar em tanto. Depois de lá eu vou pro meu voluntariado, porque nessa época eu já tinha começado a entrar em contato com o pessoal do Gleanies, pelo Woodpeckers, então eu já tinha assim a noção de quanto tempo eu ficaria lá, de quanto tempo eu ficaria em Las Vegas e quanto tempo eu ficaria em Los Angeles. Fui definindo essas coisas básicas. Depois disso eu comecei a olhar os hotéis, e assim, eu fui enrolando, sabe? Eu fui porque eu não tava acreditando que isso tava de fato acontecendo. Mas aí foi chegando, eu tenho que fechar isso. Eu tenho que decidir isso. E aí eu fui atrás dos hotéis, dos hostels, né? Porque eu fiquei em albergue. Porque é uma forma de hospedagem mais em conta. Principalmente para quem vai para o exterior, para quem vai para os Estados Unidos, que o dólar está super alto. Então foi a passagem mais em conta. Até mesmo que o Airbnb. Como eu estava indo sozinha, não começava a ficar em Airbnb. E eu não tinha coragem de ficar em Airbnb, que era tipo casa compartilhada, que eu ficaria na casa de uma pessoa desconhecida. Eu ainda não tenho essa coragem. Então, preferi ficar em hostel, em quartos femininos, né? Em quartos compartilhados femininos, porque eu acho mais tranquilo, porque todo mundo tá ali viajando. Então, todo mundo tem o mesmo objetivo, sabe? Definido isso, eu defini os passeios que eu iria fazer, que era o Grand Canyon, ir pros parques. Então, assim, foi super tranquilo, porque eu organizei tudo. Comprei também um chip de internet ilimitada, e aí eu comprei pelo Brasil, porque o meu receio foi chegar no aeroporto e não conseguir falar nada, não entender nada e não ter o Google Tradutor ali, não ter internet. Então eu recebi o meu chip, eu comprei pela Waze4You, sim, Waze4You. Eu não me lembro o valor, mas eu vou deixar aqui embaixo, porque eu tenho na planilha tudo anotado. Depois eu vou compartilhar essa planilha, o meu roteiro e tal, com vocês no blog. Vai ter um post só sobre isso e aí eu compartilho lá. Eu comprei então esse chip, que com internet ilimitada, porque além de eu querer fazer vídeos, querer compartilhar no Instagram e tal, eu queria ter um Google Tradutor, eu queria ter a internet ali pra a hora que eu precisasse. E assim, eu vi muitos comentários negativos pra essa empresa, né? Assim, Waze4You. Porém, o meu deu tudo certo, eu recebi meu chip, a internet funcionou o tempo todo, uma internet maravilhosa, não caí em momento nenhum, e eu comprei chip só pra internet, não comprei chip pra ligação nos Estados Unidos. Pra falar aqui com a minha família, eu usava o WhatsApp, né, a ligação do WhatsApp. Então assim, foi tranquilo. Sobre o inglês, já falei isso em alguns vídeos, mas meu inglês era bem básico, bem básico. Já fiz alguns anos de cursinho, tipo uns 2 anos, mas sempre eu começava do mesmo nível, não treinava. Esse método que a gente sabe que não funciona. E assim, como eu fiquei lá no voluntariado, eu melhorei bastante o meu compreendimento. E antes de ir, né, antes de viajar, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, a focar mais, assistir vídeos só com professores em inglês, falando em inglês. Assim, sem legenda e nada, e fui tentando, assistindo filmes, né, com inglês, em legenda em inglês, séries, e é o que eu continuo fazendo. Ainda não melhorei minha fluência totalmente, mas em relação do que eu estava antes de viajar com agora, estou bem melhor. Aí fica um tempo de férias e tal, mas estou voltando, estou assistindo algumas séries, todas em inglês, com legenda em inglês. Porque eu acho que assim me ajuda bastante. Eu acho que esse vídeo já está super grande. Eu vou deixar mais alguns detalhes lá no blog, no post, que eu vou fazer completíssimo sobre isso.
E é isso. Se você tem uma vontade de fazer uma viagem assim, de viajar sozinha, de ir pro exterior sem falar a língua, vá. Vá. Porque a gente só se vive uma vez. A nossa vida é aqui e agora e a gente tem que viver da melhor forma possível e realizando nossos sonhos. O problema é que agora eu tô louca pra voltar pra Califórnia e vai demorar um pouquinho, né? Mas assim, eu amei. E acompanhe as viagens aqui no YouTube. Me siga também no Instagram, porque eu não estou pela Califórnia mais, mas eu estou sempre viajando aqui mesmo no meu estado. E compartilho lá algumas dicas, os meus stories. E é isso. Ative as notificações para vocês receberem aviso de quando tiver vídeo novo. Tchau!